Olá, saúdo Dr. Vitor Hugo, saúdo Ney, saúdo Santos, saúdo você, caro telespectador, aqui que nos assiste semanalmente no programa Sinap no Ar, transmitido aqui pela CWB TV. Hoje nós voltamos com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratarmos de um tema polêmico, muitas vezes inclusive deflagrando celeumas, discussões judiciais, que nem sempre levam as partes à obtenção daquilo que efetivamente deveriam ou que poderiam ter ao final do processo, seja liminarmente falando ou mesmo aí numa sentença judicial. Qual é esse tema? Hoje a gente vai falar do direito de preferência e a cláusula de vigência nos contratos de locação. Aí você pode me perguntar, tá, e qual é efetivamente a diferença entre ambos os institutos jurídicos? Na verdade, os dois são altamente relevantes, especialmente quando se fala em locação comercial e no tocante à cláusula de vigência. Mas, de qualquer maneira, ambos são relevantes. Então, vamos começar aqui pela cláusula de preferência. Quando a gente fala do direito de preferência, logo nos vem à mente que aquele que realmente tem a seu favor um direito como esse, pode então ter um exercício de direito aí sendo protegido judicialmente falando. E realmente é isso. Quando a gente fala de um contrato de locação, nós temos que sempre, como advogados que somos, ou mesmo aquele que nos assiste que não está aí devidamente assessorado por um advogado, pode também fazer constar nesse contrato uma cláusula de preferência, que vai lhe dar o direito de que, ao final, ou ainda, se houver interesse do locador do imóvel na alienação daquele bem, que antes que isso aconteça, lhe seja oferecido esse bem nas mesmas condições, enfim, que haja a igualdade pretendida, a fim de que esse direito, então, não venha a ser preterido, né? No entanto, para que de fato eu possa exercitar esse direito, não basta apenas, única e tão somente ter essa cláusula de preferência. Claro que depende muito do que a gente vai querer na prática. Se eu falo, por exemplo, em liminar, o entendimento que razoavelmente vem sido adotado é de que a mera cláusula de preferência, uma vez desrespeitada, pode ensejar aí o indeferimento de um pedido liminar, tá? Mas nós não podemos afirmar efetivamente que isso vai acontecer, porque eu dependo de requisitos. Eu dependo aí saber se esse imóvel, por exemplo, se essa igualdade de condições foi de fato franqueada àquele inquilino, àquele locatário, ou seja, o mesmo preço foi oferecido a ele para a aquisição daquele imóvel. Então, é uma situação que deve ser trazida à tona numa discussão judicial, por exemplo. Então, claro, eu tenho estes aspectos. Mas se eu for tratar de uma questão maior, macro desse contrato, eu tenho que levar em consideração aí a possibilidade, ou até melhor, a necessidade de que esse contrato venha a ser averbado à margem da matrícula do respectivo imóvel, a fim de que de fato eu tenha esta proteção efetiva. Porque do contrário, eu vou ter uma relação de cunho obrigacional em que aquele locador do imóvel, uma vez preterindo o direito do locatário, será obrigado ou compelido a indenizar o locatário. Então, são situações que devem ser devidamente observadas por aquele que está no trato jurídico dessas relações, sob pena, inclusive, de se vulnerabilizar tanto o direito do locador quanto o direito do próprio locatário. Então, todas essas condições devem ser verificadas dentro desse negócio jurídico. Parece, num primeiro momento, que um contrato de locação é simples, né? Que não merece maiores observações, mas isso não é verdade. E nós frisamos muito essa situação porque é comum, é corriqueiro que isso aconteça, ainda mais agora em tempos de Covid, de pandemia, né, em que as pessoas inadvertidamente estão aí passando por situações mais complexas, precisando muitas vezes aí se desfazer de imóveis, não observam aí essas questões todas, esses requisitos legais e acabam comprometendo
o seu direito, seja locador, quanto também o direito do locatário, a depender da situação. E quando eu falo de cláusulas, tanto de preferência, né, para assegurar esse direito, quanto também a de vigência, eu também estou assegurando um direito igualmente relevante, porque num caso como esse, especialmente quando eu trato de locações comerciais, eu dou o direito àquela parte, ou seja, àquele locatário, de se manter no imóvel a despeito de eu vir a aliená-lo. Ou seja, olha a garantia que eu posso vir a conceder ou obter mediante a celebração de um contrato que venha a conter uma cláusula dando esse direito, ou seja, essa vigência que se chama aí vulgarmente dentro do contrato de locação de cláusula de vigência, que é justamente aquela que vai dar aí esse direito, esse exercício propriamente dito aí para a satisfação da manutenção desse contrato, ainda que o bem ou o imóvel tenha sido vendido. Aí você pode me perguntar, tá, mas basta ter uma ou outra? Não. Na verdade, o ideal é que se tenha as duas, por razões óbvias. Uma vai te dar o direito a manter ou a sustentar a sua preferência, ou seja, ter igualdade de condições junto àquele que também fez ou, enfim, apresentou uma proposta para aquele locador, e também, ao mesmo tempo, se eu tenho um comércio, de me manter nesse comércio. Mas vejam só, nós não podemos nos esquecer aqui, eu gosto muito de falar disso, porque sou professora também de direito registral, da importância do registro, da exteriorização destes direitos, sob pena de vulnerabilizar realmente aí qualquer invocação futura que se venha fazer acerca deles, porque eu não posso opor a terceiros aquilo que eles não conhecem. Então, se eu quero tornar cognoscível, se eu quero fazer com que aquele meu direito seja exteriorizado, eu devo então proceder à averbação à margem da matrícula quando eu falo de cláusula de preferência, e devo proceder o registro quando eu falo de cláusula de vigência. Então, atenção para esses detalhes, porque são de suma importância para a perfectibilização do negócio jurídico, especialmente quando eu falo em garantias do direito aí à moradia, garantias da preservação de um negócio que você tem aí, que está tocando, enfim, um empreendimento, uma empresa. Então, todos esses pontos são de suma importância para que você não venha a ter prejuízos financeiros, porque nós temos inúmeros detalhes que permeiam essa relação, que devem ser, inclusive, objeto de análise extremamente minuciosa por parte daquele profissional ou mesmo por parte daquele que está celebrando um contrato de locação, porque, muito embora pareça simples, não é. Existem inúmeras situações que podem vir a ser aí vislumbradas ou mesmo até resguardadas quando se pensa nos detalhes dessa negociação. Ok, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para considerar com vocês, eu agradeço pela audiência de sempre e espero estar aqui com vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!